E aí, galera, tudo bem? Olha cá, estamos nós de volta mais uma vez para falar de filmes que nos deixaram, mano, transtornados das ideias, posição fetal, abraçando o joelho aqui, chorando na cama, brincadeiras à parte, né? Então vamos falar de filmes perturbadores logo depois da vinheta. Roda aí. E aí, galera do Papo de Locadora, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste maravilhoso canal. Sérgio Neto fazendo a introdução aqui. Hoje viemos falar novamente de filmes perturbadores, a terceira parte, hein? Tivemos a primeira parte, tivemos a segunda parte, que vocês adoraram, e agora vamos fazer a terceira parte. Eu digo vamos, porque eu tô sempre com ele, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio Guilherme Carete. E aí, Caretinha, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Obrigado aí pela apresentação maravilhosa. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. E hoje é dia de desgraçar a nossa cabeça, né? Hoje é dia da gente sair daqui perturbado, não sabendo onde a gente tá, zonzos, porque a gente vai falar só da nata das coisas que fizeram que a gente ficasse com a cabeça assim, desse tamanho e aquela lembrança durante o nosso sono, sabe? Aquele pesadelo maravilhoso. Então hoje é dia disso, meu amigo. O que você trouxe pra gente? Tô ansioso. Vai, fala aí. Bom, Caretinha, ó, eu vou começar, tá? Vou começar por mim aqui. E já que eu falei de filmes que me deixaram, mano, transtornado das ideias, me deixaram, velho, abraçando ali em posição fetal, abraçando o joelho, eu vou começar por um filme, cara, que ele não necessariamente é um filme de terror, ele não necessariamente é um filme de suspense, enfim, dessa temática aí mais assombrosa. E já vou começar com o pé na porta aqui, hein? Causando polêmica aqui, Caretinha. Eu vou começar com o Milagre da Cela 7, cara. Milagre da Cela 7 é um filme perturbador pra mim. Ele é um filme de 2019. Ele é um filme, eu tô pegando aqui as informações dele, tá? Ele é um filme turco, então já é um filme de uma cultura que a gente não tem ali muito contato. E, cara, Milagre da Cela 7, assim, pra quem assistiu aquele filme do Sean Penn, que chama Uma Lição de Amor, ele é da Dakota Fanning super novinha, tem a Michelle Pfeiffer, tem a Laura Dern, enfim. Cara, o Milagre da Cela 7, ele me deixou, assim, depois que acabou o filme, cara, durante o filme inteiro eu já fiquei querendo chorar, querendo soluçar, querendo assim, cara, não, é muita injustiça, muita coisa errada que acontece nesse filme. É um filme sobre uma relação de um pai com uma filha, e o pai, ele tem ali suas questões psicológicas, suas questões psiquiátricas ali, e acontece uma tragédia ali no filme, e o pai acaba sendo separado dessa filha, e ele vai pra uma cadeia, já dando um pequeno spoiler, e na cadeia ele sofre, assim, horrores inimagináveis. É um filme que me deixou... que eu tive que assistir por causa da faculdade de psicologia. Então, assim, é um filme, cara, que ele me pegou prevenido. Ele é um filme que eu assisti uma vez e não assisti mais. E eu não sei se você assistiu, Caretinha, Milagre da Sala 7. Não assisti, Mas... cara. Não assisti. cara, ele é um filme, como eu falei, não é um filme de terror, não é um filme de suspense, mas, velho, ele te pega ali. Mano, te pega. Eu já falei isso aqui. Eu não assisto filme de cachorro porque ele me pega numa veia muito dolorida. E o Milagre da Cela 7, ele vai nesse caminho. Tem uma injustiça, cara, que é muito parecida com uma injustiça que acontece em. Qual que é o nome daquele filme? Um Sonho de Liberdade. Com o Tim Allen, com o Morgan Freeman. Um dos melhores filmes de todos os tempos, inclusive. E acontece uma coisa nesse filme que acontece parecido no Milagre da Cela 7 e, velho, puta que pariu. É complicado. Eu não sei se você já assistiu pelo menos o I Am Sam, que é Uma Lição de Vida. Lição de Amor, desculpa, que é com o Sean Penn e tal, que é um não pouco assisti mais nenhum antiga, dos 2001. dois, cara. Pra mim, eu tô num terreno completamente novo do que você tá falando aí. Cara, assim, Caretinha, mano do céu, esse filme aqui, velho, me pegou de eu terminar esse filme e falar, mano, eu não quero nunca mais assistir isso aqui tem isso, velho, Entendi. De injustiças, de situações que te colocam numa parada que você quer entrar dentro da tela e não, mudar véio, tudo, né? Mudar tudo, cara. Então, é o meu primeiro filme perturbador aí. Milagre da Cela 7, ele está na Netflix. Se vocês tiverem coragem de assistir, tiver 2 horinhas do dia aí pra desgraçar sua cabeça de uma maneira mais emotiva, por assim dizer, Milagre da Cela 7 tá na Netflix, beleza, Caretinha? Tô curioso, cara. Quando ele saiu não faz muito tempo, né? Eu ouvi falar bastante a galera assistindo e tal, né? Mas eu não assisti. E eu tô num caso um pouco parecido com a adolescência, né?
A galera falando muito, pesadíssimo, e assistiu? não sei o que Você lá. assistiu? Não assisti, cara. Então, Eu tô num assisti, caso, mano. eu tô num Eu caso assisti. parecido com a adolescência. Você, inclusive, falando pra eu assistir e tal, e eu ainda não assisti. Então, mas eu lembro quando esse filme foi lançado, eu vou dar uma conferida quando tiver um tempinho aí. Muito boa, cara. E assim, o que você preparou pra mim aí do meu filme que eu te passei? Eu não lembro qual que é o primeiro filme que vem por aí. Então manda aí. Então vai, Caretinha, o seu primeiro filme é Rufem os Tambores, com o perdão do trocadilho. Ex-baterista, meu Deus, já começou com o pior. O pior dos três filmes. O pior dos três filmes. Então cara, vai, assim, que fala aí, ex-baterista, o que acontece? A premissa dele é extremamente simples, né? Ele é um filme de 2007, ele não é tão antigo assim também. E são três caras, assim, caras, assim, bem simples. E eles têm uma banda, né? Eles formam uma banda e eles precisam de um baterista. E aí, esse baterista, ele é o Dries, que é um antigo... Ele tocava bateria e ele é um escritor que ele vai fazer uma espécie de estudo social, digamos assim. Ele já é um cara mais ricaço, um cara mais não sei o quê. E ele entra nessa onda desses caras, assim, pra meio que manipular eles e fazer um estudo deles, assim, como que eles agem durante o dia. Existe uma diferença muito grande entre esse grupo, por exemplo, e o Dries, em quesito de classe social e tal. Um pessoal um pouco mais pobre, o Dries já é um pouco mais rico e tal. E o Dries enxerga eles até como como se fosse algo menor mesmo, assim, sabe? Então, vou ver como eles se comportam, algo desse tipo. E, cara, é um filme completamente cru. É um filme que, assim, ele é um filme que não é que ele não é um filme lotado de mortes, ele não é um filme disso, mas ele é um filme tão cru, com os acontecimentos tão crus, então você vai ver de tudo, cara. Você vai ver um dos membros, só pra você ter uma ideia, um dos membros, ele é um cara que ele é meio meio, assim, tipo, ele tem um hobby lá de levar as meninas pra casa dele e aí fazer umas coisas muito loucas lá. O outro, ele tem um braço paralisado porque a mãe dele pegou ele se masturbando e aí o braço dele ficou paralisado, entendeu? É um negócio que, assim, e aí caiu o cabelo da mãe dele na hora que aconteceu isso, entendeu? Como se fosse um negócio muito louco. Cara, é tão apelativo, eu acho, que em certos momentos, como essa cena de que ele fica com essa paralisia e cai o cabelo da mãe na hora que ela pega ele no flagra, negócio que você dá até risada, entendeu? Você fala, nossa, o que é isso? No final do filme é umas coisas bem impactantes. Eu, inclusive, assisti esse filme na época da pandemia, porque eu tava numa onda de mandar até um abraço pra ele e receber ele logo mais aqui. Eu tava na onda de ver os vídeos do Getro. Quem não acompanha o Getro aí é uma unanimidade no YouTube no âmbito do terror e tal. E ele tem uma lista muito grande dos filmes mais perturbadores de todos os tempos, né? E eu peguei o ex-baterista lá. E eu falei, bom, deixa eu ver aí. Eu não gosto de filmes que mexem muito, por exemplo, acho que não tem nem como gostar, né? Mas tem filmes que eu acho que já me tiram, como, por exemplo, Melancholy the Angel. É um filme muito famoso quando o assunto é filme perturbador. Só que ele mexe muito com violência sexual e tudo mais, e aí eu já não gosto, nem de ver por curiosidade, entendeu? Eu acho que é totalmente fora aí. Mas o ex-baterista eu vi, cara, uma experiência assim... surreal, não sei nem como descrever esse filme, mas é isso, quem quiser assistir o ex-baterista, quem tiver essa curiosidade, digamos assim, de ver esse filme doidinho, ele tá em meios alternativos só, entendeu? Ele não tem pra assistir aí nos streamings, então eu vou ficar devendo essa, mas... Quem puder aí por meios alternativos dar uma olhadinha, ou tiver um streaming gringo aí, quiser assistir, fica à vontade. Eu não vou recomendar, porque não é um filme que eu vou recomendar pra vocês assistirem e tal. Mas fica aí, o ex-baterista. Cara, é impressionante, né? Com os filmes que a gente tá trazendo aqui, são filmes que dificilmente a gente recomendaria, né? Tô lembrando aqui de outros filmes das outras listas ali. Tá, beleza. Você quer assistir um filme, sei lá, um filme que eu recomendei da outra vez. Não consigo lembrar agora, mas sei lá, um Midsommar da vida. Pô, não é um filme, é um perturbador, mas tipo, não é tão difícil de assistir assim, mas esse aí, então, você esquece. Então, não, galera, não se puder recomendo. evitar... Não recomendo, cara, ele tem cenas impactantes, assim, ele... Como eu falo, porra, um dos caras da banda é um cara meio que tem
dentro de casa, mano. Então, assim, como é que eu vou... É foda, entendeu? É difícil, é um grupo muito... Esse cara é meio violento, ele é meio explosivo, assim. Tanto que a filmagem dentro da casa dele é até meio de ponta cabeça, que a cabeça dele é de ponta cabeça, entendeu? É um filme que, por incrível que pareça, você fica interessado com o que vai acontecer, entendeu? Você meio que fica interessado até onde vai aquela banda, até onde o pessoal vai seguir com aquele som e tudo mais, e o estudo do cara, mas a verdade é que todo mundo que tá naquela banda tem umas condições, assim, complicadas, entendeu? Então, fica aí, ex-baterista. Não recomendo. Como é que é? Me fugiu a palavra. Pra você, é um pré-requisito pra você entrar nessa banda, ter Com certeza. essas questões aí, né? Com certeza. E ele é um filme, assim, um filtro um pouco zerado, entendeu? Então, é muito cru. É muito cruto o que acontece. As coisas são cruas. Então, é isso. Boa, Caretinha. Fica aí, então, a menção a ex-baterista. Agora eu vou pra minha segunda menção aqui. Eu acho que esse é um filme que você assistiu. Incêndios. Um filme bom. Do as ideias. Denis Villeneuve, o mesmo diretor de Duna Parte 1, Parte 2, Blade muito Runner. A opinião é de Duna aí do Careta. Ele é diretor de... aquele filme lá que eu adoro, Os Suspeitos. Cara, mano, esse cara é incrível. Fica uma recomendação aí. Se vocês quiserem assistir um filme incrível do Denis Villeneuve. Mas eu vou falar de Incêndios. Cara, Incêndios é um filme de 2010. Ele é um filme canadense/francês. Então ele tá ali fora do circuito ali, hollywoodiano e tal. E, cara, o que falar de Incêndios? Mano, Incêndios é um dos filmes recentes que eu assisti, que eu mais gostaria de estar falando. Talvez até a gente tá gravando esse episódio aqui muito por conta de eu ter assistido Incêndios recentemente. É um filme que tá na minha lista, cara, há anos, tranquilamente. Eu tive muita dificuldade de encontrá-lo. Inclusive, já vou falar aqui, ele tá só pra VOD, tá? Então ali você tem o Amazon Prime, você dá uma assinada em outro canal ali, você consegue assistir Incêndios. E, cara, do que fala Incêndios? Vou falar ali uma sinopse / primeiros 5, 10 minutos do filme. Tem um casal de gêmeos, não vou lembrar o nome deles agora, desculpa. E a mãe deles morreu. Então a família foram os três, a mãe e o casal de gêmeos. Aí, beleza. A mãe morreu, e a mãe trabalhava num escritório de advocacia, ela era tipo secretária ali e tal. E ela fez o inventário dela, né? Ela fez, e nesse escritório de advocacia, aí chega lá os dois irmãos pra ouvir o inventário da mãe, né? O testamento dela, e o cara começa a falar, o advogado lá começa a falar umas paradas meio esquisitas, assim, que a mãe deixou ali pra eles. Então ela não queria ser enterrada com a cara pra cima, né? Ela quis ser enterrada de bruços, não queria lápide, ela não queria, deixou algumas mensagens esquisitas, né? O próprio advogado, ele fala assim, gostaria de dizer que a mesma mãe que deixou o testamento não foi a mesma mulher que trabalhou pra mim por, sei lá, 20, 30 anos, tá? E os gêmeos ficam meio esquisitos e tal, ouvindo aquele tipo de última mensagem da mãe, últimos desejos da mãe deles. Chega uma parte que ela fala, você, fulano de tal, a menina, você tem a missão de encontrar o seu pai, que ele tá vivo. Aí eles, nossa, primeira grande surpresa. E aí chega pro menino, você tem uma missão de encontrar o irmão de vocês, que vocês têm um irmão que vocês não sabiam. Aí os dois, caraca, que choque, né? Aí eles estão ali numa situação ali meio de negação, não, que a gente não vai enterrar a mãe de bruços, se não me engano ela quer ser enterrada até de sem roupa, um negócio assim e tal. No sentido de negação ali, a irmã começa a ir atrás do pai misterioso, né? E aí começa a alternar flashbacks da história da mãe e a irmã indo atrás. Então a mãe, ela não é originária do Canadá, ela é da... Eu não vou lembrar agora, eu vou cometer um pecado enorme se eu arriscar aqui, mas de religião muçulmana e tal. E aí começa a passar flashbacks da história da mãe. Nesses flashbacks, a gente conhece a história da mãe. E como eu falei ali, essa questão muçulmana, religiosa e tal, são áreas do mundo que são muito intolerantes. Que essa questão religiosa é muito intolerante, tem intolerância religiosa, então tem até uma coisa de envolvimento com política, enfim, a gente, eu até muito
não tenho muita propriedade pra falar sobre isso. O passado dessa mãe é inacreditavelmente, como você falou, cru. É uma realidade nua e crua que poderia muito ser realidade. E ele tem 2 plot twists e eu não lembro do primeiro, até bom, não vou dar nenhum tipo de spoiler. Mas o filme é um filme extremamente perturbador, Caretinha, porque a gente começa a ver e a irmã, uma canadense, começa a viajar e tal, e começa a ter contatos com outras religiões, outras culturas, que de certa forma até desprezam a mulher e tal. O segundo plot twist é uma parada que quando o filme já estava excelente, assim, no sentido de angustiante, até chegar o segundo plot twist. Chegou o segundo plot twist, meu amigo, eu falei, mano, não é possível. Não é possível que seja isso. Não é possível. Não é uma parada, tipo, que você tá assistindo o filme e você fala, ah, adivinhei, tá ligado? Não é uma parada que eu, adivinhei, consegui prever. Não, você não consegue prever o que vem. É uma parada que quando aconteceu, eu falei, não, pera, é isso mesmo. Fui ver vídeo na internet, fui ler crítica, é isso mesmo, mano. Tem uma cena, inclusive, que é a do pôster, que é uma cena de um ônibus que é, assim, inacreditável, de nua e crua. É a realidade nua e crua e como vida de pessoas inocentes que só estão tentando viver dignamente, elas são afetadas por fatores de intolerância religiosa, enfim, de gente tentando manipular e acha que é dono enfim. Cara, incêndios. Se você tiver alguma coisa pra falar de incêndios, pode falar que eu acho que... Não, acho que você já soltou tudo aí. Tranquilo? Não quer falar mais nada de incêndios? Não, cara, não. É um grande filme mesmo. Eu acho um dos melhores do Villeneuve. E... É o meu favorito dele, tá? Já coloco aqui. E eu fiquei muito impactado quando eu assisti também. Eu acho que não dá pra fugir muito desse plot twist que você falou, né? É muito impactante mesmo. Você não vê de onde vem, mas é um grande filme, cara. Muito bom mesmo. Ótima recomendação. Esse é recomendado mesmo, porque esse é bom. Vai lá, Caretinha, então, seu segundo filme. Você lembra qual que é ou não? Não. Você não lembra? Não. É um filme, ó, já vou te preparar então aí, que não tem muitas vogais no nome, hein? Angst. Cara, esse aqui... Que filme que é esse, cara? Esse também surgiu na onda do filmes perturbadores do amigo Jetro, tá? Porque... Esse episódio aqui é um oferecimento Jetro, canal do Jetro no YouTube. Um abraço pro Jetro, inclusive. Angst é um filme austríaco, né? Ele é já mais antigo, ele é de 83, eu acho. Ele veio como Fear, né? Que é medo. Porque deve ser isso o significado de angst, né? Algo nesse sentido. Cara, a sinopse também é muito simples, tá? Ela acompanha um cara que ficou preso por 10 anos, se eu não me engano. E ele é uma espécie de serial killer, ele é um cara sedento aí por matanças, impulsos e tudo mais. E aí ele sai da prisão e a gente acompanha a partir do momento que ele sai da prisão. O filme é super curto, ele tem 1h10, 1h15. E assim que ele sai da prisão, ele começa meio que... Você começa a ver os atos dele narrados e umas lembranças também da infância dele, né? Ele começa a relembrar relembrar algumas memórias que ele teve da infância, antigos relacionamentos, ao mesmo tempo que ele vai procurar novas vítimas, né? E até que ele entra numa mansão, numa casa lá, com uma família que tem uma grana. E, cara, assim, ele é diferente dos filmes que a gente vê, que envolvem serial killers, que envolvem esse tipo de narrativa. Ele não é meticuloso, ele não é aquele cara extremamente inteligente, que ele vai esperar o momento certo e todo cuidadoso e tal. Não, ele é extremamente impulsivo, porque a parada dele tá em viver aquela impulsividade do ato. Então, assim, de sentir aquele prazer naquele momento que ele executa aquela coisa. Aquela então, ele é extremamente, né? Então, ele é extremamente atrapalhado, cara. Tipo, ele faz as coisas de qualquer jeito, depois ele olha assim, ele fala, putz, o que eu vou fazer agora? Olha o que eu fiz aqui. Ele vai um pouco na onda do ex-baterista nesse sentido. Ele é muito cru, cara. Ele é muito cru, então, assim... as cenas dele entrando na casa, interagindo com as pessoas de maneira crua. As cenas que ele comete, as atrocidades aí, é de maneira crua também. Ele é um filme, para quem não tem uma sensibilidade maior aí com violência nos filmes, ele é um filme que não dá para assistir. Ele é um tipo de violência, não é hollywoodiana. Ele é uma violência bem crua mesmo. O negócio parece realista, sabe? Ele beira a realidade. Por mais que ele é impactante, ele tem uma sinopse simplista e tal, quando o assunto é psicopata, digamos assim, eu acho que ele é o que mais beirou na realidade. Ele é o que mais retratou realmente como é que
como é que age um tipo de pessoa desse jeito. Eu sei que tem uma abrangência muito grande, não tem uma figurinha carimbada de transtornos mentais e tal, mas esse filme, ele foge daquele padrão extremamente, como a gente vai falar, por exemplo, sei lá, de um Psicopata Americano, ou de uma Casa que Jack Construiu, é um negócio mais estereotipado, hollywoodiano e tal. Esse aí não, ele é um filme muito impactante, ele é um filme que a câmera dele, a filmagem dele é extremamente essencial para o que ele quer passar, takes longos, é uma câmera que dá uns zooms assim, que ele traz esse impacto no momento que ele vai fazer as coisas. Então, assim, não é um filme fácil, não é um filme não é um filme extremamente denso, mas ele é um filme impactante quando o assunto é psicopata, entendeu? Eu recomendo para quem quer ver essa visão, ver um tipo de filme diferente quando o assunto é isso, porque eu sei que tá na moda, né? Filme de serial killer, série de serial killer, true crime, essas coisas. Então, para quem é dessa onda aí, quiser ver uma coisa um pouco mais diferente, fica aí Angst, mas não é um filme fácil, é um filme bem impactante, cara. Que legal, cara. Angst tá onde? Tá naquele famoso lugar nenhum, entendeu? Tá Então, limbo. exatamente. E vocês vão ter que aí se virar pra encontrar, mas é um filme assim, cara, é um filme que ele é bem perto da realidade mesmo. Ele é uma direção muito bem feita pra mostrar o que ele quer mostrar, entendeu? Perfeito, mano, perfeito. Eu fiquei até, inclusive, com curiosidade de ver esse filme, porque por esse pezinho na realidade, né? A gente vê muitas coisas de hollywoodianas, como você brilhantemente colocou, estereotipadas, e a gente acha que todo serial killer é um Dahmer da vida, né? Enfim, mas é uma parada que foge um pouquinho aí da nossa realidade, talvez até por isso que a gente goste tanto, ou sei lá. Exatamente. E diferente do Ex-Baterista, esse não é um filme ruim. Ele só é um filme de uma Pesado. temática muito difícil. Ele é muito difícil. Mas é isso. Fica aí. Angst, medo, fear, como você encontrar. Muito bom, Caretinha. Angst é a sua segunda menção aí. E eu vou colocar a terceira menção. Eu escondi de você, tá? Eu escondi de você. Eu quero fazer um adendo, desculpa. Fala o aí, Angst está disponível para aluguel na Prime Video. Olha tá? aí, quem disse que só em águas corsárias você acharia Angst? Exatamente. Então, quiser assistir aí, Angst tá lá. Boa, Caretinha, boa. Agora eu vou voltar grandinho aqui. Tô até rindo, porque, mano, eu trouxe esse filme porque eu escondi de você, mas, cara, me deixou perturbado. Não vou mentir, eu tive medo, porque já que eu não falei de dois filmes, meus dois filmes anteriores não foram de terror, esse é de terror. Eu te mandei foto enquanto eu assisti esse filme. Eu te mandei foto, porque, cara, eu vou falar um negócio pra você. Terrifier 3 me deixou lelé das ideias, mano. Ô, louco, você falou que odiou o filme. Eu odiei, do mesmo jeito que eu achei muito ruim, mas nem por isso não é perturbador, velho. É um filme extremamente perturbador. Esse palhaço é um bagulho extremamente perturbador, porque assim, você falou, mano, eu acho engraçado, eu acho galhofa. Mano, eu não consegui achar isso, eu consegui achar, gente... O que vocês têm na cabeça de fazer um filme desse, mano? O maluco é um Papai Noel assassino e ele explode um shopping uma hora ali e, velho... Eu mandei uma foto pro Careta, eu não vou ter essa foto mais, velho. Eu assistindo o filme e foi uma reação genuína desse filme. Talvez eu tenha a foto, hein? Velho, eu não consigo, juro pra você, velho, não tô mentindo, tá? À noite, assim, tá ligado? Meu quarto é separado da casa aqui, então, tipo, ficava, tipo, meio que... Ai, caralho. Tipo, olhando assim, tipo... olhando ao redor, assim, antes de dormir, sabe? Velho, não dá, velho. Fiquei com medo do Art. E eu acho que assim, mano, eu não sei se eu tenho mais raiva, se eu tenho mais medo desse Art aí, velho. É extremamente perturbador. Terrifier 3 é a terceira parte. Tem outros filmes aí, prequelas, spin-off do Art também. Terrifier 3 é um filme do ano passado, 2024. É um filme... Não tem história no filme, tá? Não tem história. O cara mata por matar. Ele é um serial killer, enfim. E eu até escondi de você porque eu queria ver sua reação. E, mano,
A maquiagem do filme é excelente. É, assim, coisa de Oscar de melhor maquiagem, melhores efeitos práticos. Tem uma cena no banheiro, velho do céu. Essa é a pior cena do filme pra mim. Você pode eleger suas piores cenas aí. Tem uma cena do banheiro também, que é a noiva do Art também, que me pega muito. Nossa senhora, eu não almocei ainda, nem sei se eu vou almoçar depois de lembrar desse filme. Cara, Terrifier 3, assisti por sua causa, tá? Assisti por sua causa, Guilherme Careta, então toma aí o Quantumania de volta aí, tá bom? E ele tá em aluguel na Apple TV, tá aluguel em Amazon Prime, tá aluguel em Google da vida aí. E vocês vão ver muito arte aí pela frente também, porque o David Howard Thornton, ele, não sei se ele tem os direitos, ele é o ator lá que faz o arte. Cara, ele também colocou na cultura pop de terror aí, então do mesmo jeito que você vê o Jason no Halloween, você vê Michael Myers, você vê aí o Fred Krueger, você vê outros serial killers famosos, o Art é agora um deles. É isso aí, mano. Esse filme aí me deixou 13 das ideias, velho. Terrifier 3. Se quiser alugar, aluga. Se não quiser, muito bem também. O maior vilão do cinema de terror desde talvez... Desde 2024. Desde 2024. Não. Ele é o cara virou um ícone de cultura pop. Enorme, Art the Clown, vai aparecer inclusive no novo Todo Mundo em Pânico, pode ter certeza, ele virou ícone. Então, mano, pode ter certeza. Tá mas bom, cara, isso, cara, por nada. Você quer falar alguma coisa de Terrifier? Então, você gostou, você gosta pra caralho? Você tem a fantasia do Art aí, velho? Não, assim, por incrível que pareça, eu gerei até um pouco de discordância até com a galera que gosta. Mandar um abraço pro Maurício, que gosta de Terrifier também. Eu gostei médio, entendeu? Eu gostei mais do Terrifier 2, pra ser sincero. Eu acho que o 3, ele perdeu um pouco a comédia do Art, virou muito aquele negócio da, nossa, cenas impactantes, violentas. Tem no 2 também, eu sei que é o propósito, mas eu acho que ele ser cômico me chama mais do que isso. Mais ou menos como acontece com o Fred Krueger, entendeu? Então, assim, achei médio. Médio. Tá bom. Tá, só então, isso aí, como é que você não vai achar engraçado, entendeu? Eu não acho, velho. Não é engraçado. Eu dou mais risada com o Mickey sair na barba lá da máscara do cara do que esse Terrifier aí, velho. Mas taca aquele pau, cara, tinha seu último filme, mano. Meu último filme. Se quiser falar alguma coisa de Terrifier, aproveita. Não, nem preciso mais nada pra falar, cara. Fica aí a sua visão sobre o filme, 100%, é melhor. Beleza, mano, beleza, vai lá. Taca aquele pau, vou terminar... seu último filme, você já sabe qual que é, né? Terminar com um filme, esse é Dark. Esse é o filme punk, mano. Esse, assim, talvez assim como Incêndios, eu tô há anos pra assistir, eu ainda não consegui assistir, mas fala aí. Cara, esse filme, ele é punk porque ele, dos 3 que eu falei, ele pra mim foi o mais impactante, principalmente visualmente, tá? Esse é um filme que eu já faço um alerta aqui pra quem tem sensibilidade cara, filmes com violência, filmes com... É um filme que envolve tortura, ele envolve algumas coisas assim, cara, passa longe porque visualmente ele é muito forte. Eu tô aqui falando de Martyrs, do filme de 2008, tá? Que ele é um filme francês e canadense. Ele saiu um remake hollywoodiano lá pra 2015, 16, um desses 2 anos, mas é uma completa porcaria, que lá vocês esqueçam da cabeça de vocês. Se tiverem o interesse, assistam o de 2008. Que é um filme que se passa na França, tá? Do que fala Martyrs? Assim, ele já tem um enredo um pouco mais complexo do que o enredo dos outros 2 filmes que eu falei. Mas basicamente é assim, anos 80, uma menina chamada Lucy, ela tem uns 10 anos mais ou menos, assim, 10, 11 anos, e ela desaparece e ela é sequestrada por um povo que acredita muito, assim, são uns fanáticos que acreditam muito na questão de... Isso aí acaba não sendo revelado no começo, mas também não é spoiler. Eles acreditam muito nessa questão de ser um mártir, de por aí vai, por N motivos que o filme vai explicar. E pra quem não sabe, mártir, você tem uma definição boa de mártir, Sérgio? Mas... Cara, eu vou falar uma parada que pode ser uma besteira absurda, mas mártir, por exemplo, é aquela pessoa que ele é um símbolo. Vamos supor aqui, eu represento, sei lá, uma classe aqui que é super, sei lá, super maltratada, alguma coisa, aí eu dou minha vida
por essa classe, alguma coisa assim, aí eu me torno esse símbolo com a minha morte. Então a minha morte passa a ser um mártir, eu passo a ser um mártir para a causa que eu defendo. Eu acho que é isso, né? Não, é nessa onda mesmo. É nessa onda mesmo, envolvendo normalmente questões religiosas, né? Eu Perfeito. acho que é o principal, uma crença religiosa, até política também. Mas é exatamente isso, você não renuncia ao que você acredita e você acaba sofrendo isso, mas você não renuncia até o final e aí você vira um mártir. Mas enfim, eles acreditam muito nesse conceito. Aí a Lucy, ela é encontrada, ela volta depois de um ano, ela é uma criança ainda, cheia de marcas, né, de tortura, de violência, e levam ela para um abrigo infantil enquanto vão investigar, para cuidar dela, né? E aí ela fica morando nesse abrigo e nesse meio tempo, ela adquire certas coisas, então ela começa a ter um comportamento completamente antissocial, ela não conversa muito bem, teve um abalo psicológico muito grande pelo que ela passou, mas ela não consegue explicar muito bem, assim, o que aconteceu, ela começa a ter essas dificuldades. E também ela sofre com alucinações, então ela vê constantemente uma mulher que é uma espécie de monstro e tal, uma mulher que como se torturasse dela. Só que, na verdade, ela adquiriu também o hábito de automutilação, a Lucy, né? Porque isso aí é uma alucinação. E lá nesse abrigo, ela conhece a Anne, que é uma outra criança também que sofreu, né? Não do mesmo local, mas sofreu, assim, por maus tratos e por aí vai. E elas criam uma amizade muito grande dentro desse abrigo. E essa amizade perdura por muito tempo. Até que a Lucy, ela decide, com a ajuda da Anne, ir atrás do pessoal que torturou ela. Ela descobre lá por umas coisas que eu não vou revelar, e ela decide ir atrás desse pessoal. Quando ela chega no local do pessoal, aí o filme vira, cara, de ponta cabeça, revelações perturbadoras acontecem, destino das personagens, eu não vou revelar quais são, mas também envolvem situações perturbadoras, e o Mártires acaba sendo um filme completamente impactante por todo o teor que você vê da narrativa, do conceito do mártir, dessa aproximação das pessoas em tentar encontrar digamos assim, o equilíbrio ou aquele momento entre a vida e a morte, e também é um filme muito brutal, cara. Então, fica aí a minha menção a Mártires de 2008. Ele é bem difícil de ser assistido, mas ele tem lá conceitos legais dentro da proposta dele. Então, minha menção a Mártires, as atuações assombrosas de boas, tá? Não tem nem o que dizer. Esse filme, assim, a maquiagem prática deles e as atuações são insanas, são ponto alto do filme disparado. Então fica aí, Mártires 2008, não 2015, 16 a versão americana, 2008 que é a versão franco-canadense, se eu não me engano. Onde que tá Mártires, cara? Cara, Mártires é difícil de achar também. Toda vez que você vai procurar Mártires, ele vai te levar pro de 2015, cara, de 2016, por aí. Que é a versão hollywoodiana, né? Que aí não é legal. Então, assim, quem puder dar uma caçada, ver se consegue em algum lugar, às vezes alguma exibição especial, alguma coisa, porque aí você consegue encontrar o material original. E ele é um daqueles filmes que o final do filme ele leva a debates, entendeu? Ele é um final que leva a discussões, leva a debates aí. E eu acho que ele é um filme que, por mais que ele seja perturbador, ele é mais denso do que os outros dois filmes que eu trouxe, entendeu? Então ele abre aí um cenário para ser discutido. Fica aí Mártires 2008, um filme difícil de ser digerido. Pô, Caretinha, conforme você foi falando aí, foi me dando mais vontade de assistir Mártires. Como eu falei, é um filme que, assim como Incêndios, é um filme que está na minha lista faz alguns anos, e eu gostaria de saber de vocês aí de casa, o que vocês acharam aí? Vocês já assistiram os 3 filmes que eu trouxe? Ou os 3 filmes que o Guilherme Careta trouxe? Deixem aqui nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês, certo? Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, dar aquela moral pra gente, beleza? E é isso aí, a gente quer saber porque esses vídeos de filmes perturbadores, os 2 primeiros já deram um baita de um sucesso e a gente adora fazer, a gente adora falar desses filmes. Por mais que as experiências às vezes não sejam das melhores, mas isso aí, né, Caretinha? Então, meu queridíssimo amigo, encerramento como sempre é todo seu, beleza? Obrigado, meu amigo, obrigado, você é maravilhoso, diferente dos filmes.
Obrigado a todo mundo que assistiu aqui. A gente desgraçou a nossa cabeça por você que tá assistindo aí. Então, por favor, deixa o likezinho por nós também. Deixa assim, compartilha, pessoal, tem umas dicas. Critica os filmes, falam que é uma porcaria, falem pra gente se vocês gostam desses filmes, já assistiram, porque a gente tá desgraçando a nossa mente preciosa só pra trazer um conteúdinho aqui legal pra vocês que a gente gosta de falar. Beleza? Meu amigo, grande abraço pra você, grande abraço a todo mundo que assistiu, porque vocês sabem, né? Mesmo que estejamos perturbados, a gente vai estar sempre aqui. Grande abraço e tchau!